Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, programa voltado para negócios e empreendedorismo. E hoje recebemos aqui a Cecília Liberali Paz, que é arquiteta e diretora da Liberali Arquitetura e Design, e ela que foi a primeira presidente mulher da CISAP. E hoje vamos falar um pouco sobre o tema liderar, uma atitude empreendedora, e também vamos ter a ajudoria, como resolver problemas no seu negócio. Isso tudo e muito mais a partir de agora aqui no programa Bate-Papo Empreendedor. Bem-vindos, começando mais um programa hoje aqui. E já vou pedir para você que está chegando no nosso programa aqui, deixe seu curtir, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos de extrema qualidade. O programa Bate-Papo que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, trazendo conteúdos, informações e cases de sucesso voltado para negócios e empreendedorismo. E hoje então recebemos aqui a Cecília Liberali Paz. Primeiro eu vou dar uma boa noite então para o nosso amigo João, que está aí pela mesa já. Tudo bom, João? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? E hoje na ajudoria nós vamos resolver problemas. Isto mesmo, vamos resolver problemas se utilizando de uma metodologia chamada MASP. Esta metodologia é criada na década de 50 no Japão, que tomou-se como base o QG Story. É um roteiro estruturado para se resolver problemas dentro das organizações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cecília. Boa noite. Muito feliz pela presença dessa mulher aqui, que nos inspira. Muito feliz também pela galera aqui por o tema da ajudoria hoje muito bom, então o pessoal fica ligado aí que vai ser de grande valor. E é isso aí, vamos lá, né, Cecília? Isso aí, então, uma noite especial para a Cecília, que hoje tirou um tempinho para vir aqui falar conosco, contribuir com o seu conhecimento. Seja muito bem-vinda ao programa Bate-Papo Empreendedor. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos que nos ouvem também, essa mesa que vamos nos divertir por uma hora, vai ser bem bacana a nossa conversa. Com certeza, com certeza. E eu já vou passando lá para o João, ele já vai disparando as perguntas lá para você. Cecília, a sua história se confunde com a parte profissional e de voluntariado. Mas a grande pergunta que eu quero começar agora é o seguinte: como a pandemia afetou a sua parte de projetos profissionais e de voluntariado? Ok. Afetou mesmo, João. Afetou? Verdade, afetou e afetou positivamente, né? Essa é a melhor notícia. Eu diria para vocês, falando profissionalmente, assim, a questão de projetos, por exemplo, a parte de pessoa física, que é uma das áreas que nós atendemos. Então, a parte de residências, vocês vejam que os hábitos mudaram, né? Então, hoje a gente tem a questão do álcool gel, a gente tem a questão do sapato, que a gente tem que fazer a retirada, né, quando a gente chega em casa. Isso era uma coisa que as nossas mães diziam, né? E hoje isso virou uma prática. E a gente está sendo chamado para fazer nas casas projetos de hall de entrada, onde isso tudo está equipado. Tem uma diferença, por exemplo, na Europa isso é muito comum, isso já é uma prática deles. O hall de entrada ele serve para a pessoa trocar o sapato, o casaco, o guarda-chuva, não é um lugar bonito, né? Ele é funcional. E aqui no Brasil sempre foi um lugar bonito, ele só tinha um valor mais estético, é um cartão de visita, a recepção da casa. E hoje isso mudou, né? Com a pandemia mudou. Então a gente tem essa relação de funcionalidade e ainda de estética. Então é um desafio novo que a gente está fazendo. Você acha que chegou para ficar ou é só chegou momentâneo? Chegou para ficar, eu acho que chegou para ficar. Eu acho que as famílias já estavam aos poucos incorporando a questão do sapato já nas suas práticas e agora chegou para ficar. A outra questão foi o home office, né? Todo mundo está trabalhando em casa. Todo mundo teve que comprar computador melhor, trocar de cadeira, arrumar um cantinho em casa. E a gente está fazendo muito home office. Cozinhas, todo mundo virou cozinheiro, né? Então tá todo mundo com essa prática de cozinhas, a parte de salas de estar. Eu nunca montei tantos ambientes residenciais como agora da parte de interiores. Então foi uma coisa que mexeu bastante. A outra questão foi pessoa jurídica, né? O corporativo, que é uma área que a gente trabalha bastante. O que acontece? As empresas que estão capitalizadas estão entendendo que este é o momento de investir, né? Porque é um momento que pode barganhar. Então, é mais fácil de tu negociar. Todo mundo precisa vender. Então, a gente está já com vários projetos que, ao final da pandemia, vão ser executados com grande volume. Isso vai trazer movimento em toda a construção civil, em toda a cadeia. Então, isso é uma coisa bem positiva. E no mercado brasileiro de análise, né, o que mais cresceu foi a procura por cama, mesa e banho.
Foi o que disparou. Exatamente. Isso reflete diretamente no nosso trabalho. Até abrindo só um parênteses Sim. aqui, já que você falou da pesquisa, eu sempre me venho na cabeça quando fala isso. Sebrae, foi tá, pessoal? o Sebrae, Felipe diz. porque, tipo, o cara fala que fonte Juí. Lá, né? Não, isso aí é fonte concreta. É verdade. Eu vou falar uma da fonte do Felipe Diesel, que ele disse ali. E ele disse assim, que diz que uma das pesquisas que está aumentando e mais pesquisa tem no sex shopping também, né? Ah, É o pois segundo. então. É a segunda. É o segundo também. Outra coisa que eu queria comentar, assim, bem interessante para o nosso escritório, que deu uma boa diferença, gente, assim, ó, vocês imaginam, vocês sabem que o nosso grande problema aqui da nossa região de Santa Rosa é a nossa distância em relação ao centro do país, certo? Com a pandemia isso terminou. Né? Então, nós passamos a competir de igual para igual com outras empresas de arquitetura de São Paulo, por exemplo. Então, o nosso diferencial, o nosso projeto, ele competia em termos de qualidade, de proposta, mas nós perdíamos muito seguido em função do deslocamento. Era caro e moroso. Agora não tem mais, porque eles também não podem se deslocar, né? Então, nós estamos empatados. Então, isso também aumentou o nosso trabalho de prestação de serviço para os grandes centros. Então, eu diria assim, para nós foi bastante positivo. Essa questão, então, aqui nós falamos do profissional. E o voluntariado? O voluntariado, de novo, né? O voluntariado não é uma coisa que sai de moda, não tem pandemia, todo mundo se ajuda de qualquer forma. Vocês têm visto e têm participado certamente, né? Em quantas atividades voluntárias, talvez com um aspecto mais social na pandemia, né? Eu queria passar um abraço rapidinho também. Domingo realizamos uma live em conjunto com o Pagode Maneiro, no Rockets, e ajudamos a PAI. E semana anterior a essa, fizemos uma live em Tuparendi também, parceria da Noroeste e outras pessoas, para ajudar o hospital de Tuparendi. Então fica meu abraço aí pra galera. Olha que legal. E assim, pode falar, depois eu pergunto. Não, eu ia comentar justamente isso, porque vocês lembram de quantas atividades das entidades aconteciam em todos os meses aqui em Santa Rosa. A gente conhecia isso e participava e ajudava, e eles não puderam fazer. Então, o que está se fazendo? Ou é lives, ou são esses galetos que a gente pega com o carro lá fora. E isso está funcionando, e as pessoas estão se abraçando e estão se ajudando, então, cada vez mais. Talvez tenha esse aspecto um pouco mais social com a pandemia. Mas e outra coisa assim, então, que o pessoal pergunta, como ele abriu portas muito mais distantes hoje, por causa da pandemia, como é que você conseguiu se reestruturar rapidamente para atender essa demanda? Certo. Na verdade, nós já temos uma estrutura bem bacana, tá? A gente já presta esse serviço para fora, para o Brasil inteiro, tá? Então, por exemplo, a gente tem muitos trabalhos em Santa Catarina, em Paraná, a gente tem em Goiás, tem em São Paulo, a gente presta serviço pontual para alguns projetos específicos e alguns trabalhos permanentes. Então, a gente também trabalha para algumas companhias de forma permanente. Então, a gente já tem uma estrutura, é bastante fácil de engajar. Nesse momento, a gente está contratando, tá? Então, a gente está trabalhando de novo com uma busca de uma pessoa a mais para somar na nossa equipe, para treinar, porque não é um trabalho que se aprende rápido, mesmo que a pessoa tenha uma metodologia, ela precisa passar por um treinamento. Mas, enfim, a gente consegue atender bem, é bem tranquilo. Então, o que dá para perceber assim do seu negócio, que a pandemia afetou positivamente, mas só aconteceu isso porque já existia um planejamento a longo prazo, uma estruturação prévia para que você não fosse pega despreparada nesse momento? Sem dúvida. E a rede de contatos, né? Então, a gente tem uma rede de contatos muito grande, exatamente, com empresas e pessoas que a gente já atendia lá fora e que nós tínhamos muitos projetos engatilhados e que não se desenrolavam e alguns a gente perdia. Então, esta rede de contatos foi acionada novamente, e só que ela veio com força agora. O diretor-geral da Stara esteve presente conosco aqui também. Ele falou uma frase, até tá no jornal, pessoal. Jornal Plural, 10ª edição. Para assinantes aqui também. Conteúdos exclusivos, 100% colorido. Ele disse o seguinte, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Sem dúvida. Ele se enquadra nos que vendem lenço. Então, ele constrói a realidade dele. Isso é muito importante também. E a gente tem que ir assim, tem que ir com o pé muito no chão, assim. A gente não pode ter sede demais e sair... A gente está contratando uma pessoa, né? A gente não dá para sair enlouquecendo também, porque a gente tem que observar o mercado. Isso é agora, isso vai mudar daqui no mês seguinte ou não. Então, o vento muda muito rápido, né? Que são as ameaças externas, elas podem destruir o teu trabalho. Então, tu tem que ter muito cuidado para que isso se transforme numa força
força para ti, não realmente uma ameaça que vai estragar a tua proposta. Então, um pé firma, bota o outro, vai caminhando com certeza, vai fazendo essa rede, vai fortalecendo. Todas as propostas e projetos, eles têm que ser fechados. A gente só pode contar quando realmente fechou o negócio. E isso é muito bom. E agora, por exemplo, a gente aumentou alguns contratos que nós já tínhamos também, expandindo até para outros países. Então, a gente está muito feliz também com essa oportunidade nova agora. E essa questão que você comentou é muito importante, que o contrato só é válido depois de assinado, né? Exatamente. Muita coisa às vezes acontece que pode ser que vai acontecer, pode ser que vai vir, mas tu tem que... O que vale é o momento que assinou. Assinou o contrato, é recém ali que tu vai poder... porque o momento votar. é instável para todos, né? Exatamente. Então, pode dar uma virada lá. Então, a gente tem que ter muita atenção. E realmente, assim, não trabalhar com achismos nem com imediatismo, né? Então, essas dicas que você vai passando e a gente vai anotando aqui junto no caderninho, que nem diz o Rodrigo. Isso é importante o pessoal identificar que tudo aqui é aprendizado. O bate-papo eu sempre falo, o sucesso deixa rastro e as pessoas que vêm aqui são empresários, são pessoas com grande conhecimento e às vezes parece ser uma conversa paralela, enfim, mas tudo tem um aprendizado por trás, tudo tem uma dica ou tem uma vez eu fiz isso deu errado e quando eu contornei a situação eu ajustei. Então são tudo formas que alguma forma que está sendo expressado aqui uma situação e você, se você está prestando atenção em casa, está acompanhando, você começa a linkar com o teu negócio também. A situação realmente eu não tinha pensado, eu tinha pensado em fazer isso, então ela já fez, deu errado, então eu não vou fazer por esse caminho. Eu até falei esse dia no programa que se as pessoas tirarem para acessarem o site, nosso site que o Rodrigo vai passar logo mais também, tem todos os bate-papo empreendedor, e olharem de cabo a rabo os programas, muitos que olhassem todos os programas com certeza já teriam contornado e muito essa crise. Entendeu? Porque é o 22º programa? 23º? Terceiro já. 23º programa tem dicas de ouro em cada programa. Pois então é. Isso é muito importante, né? E coisas daqui. Você Pessoas acredita? daqui. E pessoas assim que nem a Cecília Liberali, assim, não é assim que só vem falar, não. A pessoa vem falar de uma experiência de Passou por vida isso. que realmente está aplicando no dia a dia. Não é só da conversa para fora, um programa bonito. E é isso Sim. que é a participação de vocês. Que bom. E sabe que isso mesmo. E assim, até o fato do Brasil ser tão instável economicamente, a gente está sempre, né, andando nessa gangorra, faz com que a gente aprende mais rápido, né, e se adapta às situações mais rapidamente. E outra, a questão por exemplo, no meu trabalho, como eu trabalho com muitas frentes diferentes, com muitos lugares diferentes e muitas realidades diferentes. Então, estados diferentes. O norte, o nordeste é diferente da nossa economia aqui. Vocês não acreditam a riqueza de informações que eu trago a cada viagem que eu vou. Eu vou para resolver um detalhe, um problema, um projeto de arquitetura. O quanto network que a gente passa com as equipes de lá, né? Que são empresas, empresários, que tu começa a trazer experiências de uma outra realidade. É fantástico. Isso tu acaba aplicando. E essa ideia, quem já fez, já experimentou, deu certo, não deu, e vai somando. E a pergunta agora é o seguinte, vamos aproveitar então toda essa sua bagagem e perguntar assim, você que conhece a realidade de Santa Rosa, você conhece quase todos os empresários de Santa Rosa e viaja bastante para fora. Como nós estamos em termos de conhecimento e principalmente de atitude para nossos negócios se desenvolverem, na sua visão? Ninguém fica magoado com a resposta, hein, gente? Não, eu acho que eu tenho respostas boas. É? Sim, o nosso povo é aguerrido, né, gente? É um povo de muita fibra, tá? E eu dou um exemplo, assim, faço uma analogia com o clima, né? É coisa de louco de trabalhar um dia morrendo de calor, um outro morrendo de frio, o outro chove sem parar, no outro tá seco. E essa adequação o Rio Grande do Sul tem com os seus personagens. A nossa economia não vai bem no Rio Grande do Sul. Vocês sabem da dificuldade que está, e depois da pandemia, tremenda, sei lá, a gente só tem medo, né? Mas o Rio Grande, só um parênteses, o Rio Grande do Sul vem caindo na escala de economia do Brasil. A cada 10 anos ele cai um pouco, ele já está antigamente era o segundo, terceiro, Pois já é. deve estar em sétimo, mais ou menos.
Que loucura, né? E ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tem um povo tão forte. Muito do Brasil se deve ao nosso estado. Ao sul todo. Eu diria Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul em especial. Não é à toa que o nosso povo foi povoar a região do Mato Grosso, a região de Goiás, e se desenvolver e chegar aonde estão, né? Isso lá na década de 50, gente, com a subida da soja. Quer dizer, o soja foi levado, ele foi trabalhado, houve a Operação Tatu. Este conhecimento se levou mais para frente, né? E o nosso povo foi subindo. Alguns não deram certo, alguns voltaram, mas é um povo de muita luta, de muita garra. Eu não sei se tem a ver com os nossos antepassados, que são europeus, que já que é um povo sofrido, que quem veio para cá não era quem tinha dinheiro, era quem tinha não tinha nada, não tinha alternativa. E eles trouxeram essa garra, e eu acho que isso está no nosso povo. Tá? Então, eu acredito assim, o nosso povo está muito bem. O que me deixa triste é a gente não estar economicamente bem, não sei se pelos governantes ou pela toda uma situação, não vou entrar no mérito agora, mas isso me deixa triste. A gente fazendo uma comparação com o resto do país, tem regiões muito ricas no nosso país, né? E em muitos lugares desse país eu encontro os gaúchos. Eu fui trabalhar em Roraima. Em Roraima tem gaúchos fantásticos que estão construindo aquele povo lá. Então Gauchada está em todo o Brasil. Tá com muito orgulho. Eu tenho um colega meu que viaja bastante, sempre diz para mim assim: João, os nossos ricos daqui são pobres perto dos que eu conheço. A minha irmã estava em Dublin, né? Ela ficou 3 anos e meio em Dublin, na Irlanda, e fez um tour. Minha irmã tem 40 países que ela visitou. Então ela ama viajar. Ela disse que onde que ela ia, ela conhecia algum gaúcho. Sim, cara, estão esparramados. E nesses 40 países que ela circulou, no mínimo ela disse uns 20, 25, ela tinha algum gaúcho ali. Como é que pode, né? É um povo muito trabalhador. Muito nos orgulha. Legal. Cecília, então assim, ó, você trabalha arquitetura, sempre remete à arquitetura, assim, uma casa bonita, diferenciada. Normalmente, eu imagino que seria para a cidade. Uhum. E você presta trabalhos só para as cidades, ou para o agronegócio, ou para a indústria? Sim. Para informação, né? Para meio de comunicação. Estúdio, marketing. Vamos por partes. Marketing. Não, eu estava contando em off, né? Eu tô fazendo um estúdio top agora lá para São Paulo. Mas, gente, assim, ó, a base da nossa região é agrícola, tá? E a do meu negócio também é agrícola. Tá? Então, na verdade, os meus clientes vêm da base agrícola e muitos trabalhos são. Por exemplo, pessoa física. A pessoa física realmente é residências, e muitos têm a base no agronegócio, né? Mas o corporativo, que eu trabalho muito na nossa região, ele vem do agro. Então, por exemplo, as cooperativas, nós trabalhamos muito com supermercado, a gente tem trabalhos em Frederico Westphalen, a gente tem trabalhos em Juí, em outras regiões, região celeiro, muito, nós temos supermercados lá. Isso tudo, Três Passos, Campo Novo. Então, essa região toda vem da região agrícola, né? Então, áreas experimentais a gente faz, lojas de insumos a gente trabalha bastante. Então, ele reflete diretamente no meu negócio, com o maior orgulho. Mas o pessoal que está em casa aqui agora, né? Meu Deus do céu, né? Quanto tempo tu já está no mercado atuando? Porque talvez o pessoal lá em casa não sabe quanto tempo está de batalhas e quantos anos atuando no mercado. Nosso escritório já tem 27 anos. Tá? Eu comecei sozinha, era eu e mais eu, né? E daí a gente foi mais um, e foi indo. Em 2002, nós fizemos a pessoa jurídica, tá? E aí nós começamos a trabalhar mais com a área corporativa, então pegar grandes empresas. E a gente começou a fazer trabalhos maiores, até que a gente chegou à conclusão de que nós precisávamos implantar sistemas e processos dentro do nosso escritório. E aí a gente virou gente grande, né? Daí a gente começou a se organizar. Então a gente tem toda uma metodologia. Eu sei exatamente quanto custa a hora do meu escritório da porta aberta, né? A gente tem controle de absolutamente tudo. Esses tempos alguém me disse assim: eu sei que é muito difícil mensurar um trabalho artístico e tal. Não é trabalho artístico, é técnico. Eu tenho as horas. Então, por exemplo, cada vez que a gente inicia um projeto, eu tenho diversos profissionais com diversas formações e tem um sistema implantado. Então, quando começa a trabalhar o projeto do Lucian, então o João vai lá e aperta a teclinha, comecei a trabalhar. Depois vai ser o Rodrigo. Quando fecha o mês, Rodrigo, eu somo essas horas. Eu sei exatamente. Isso aqui é coincidência com alguma coisa, Rodrigo?
Não vou falar nada aqui, né? É, Celso? É que ninguém vai a lugar nenhum sem um sistema de Não gestão. vou falar nada, viu? Tem que ter muito Tá aqui controle. falando, que é extremamente importante isso aí. Extremamente importante, a gente tem que saber, né? Tem que saber Deixa eu só os mandar um detalhes. abraço aqui, muito especial aqui pro nosso amigo Jader Alabrist, que sempre acompanhando aqui. O Jader que é da Genermac, Solução e Equipamentos, locação de geradores, serviço de MUC, perfuração de solos, que é um parceiro também nosso aqui do Bate-Papo. Então, abração aí pro Jader e pra toda a equipe da Genermac. Tu vai falar aí, eu também falar então. Galera do Divino aí também, prometi que hoje tá com o boné de vocês aí. Divino é nosso parceiro também oficial. Pois é. Aproveita E aí assim, esse ó, embalo. nós já pulamos na explanação aqui para o sucesso da Cecília. Cecília, e assim, vamos falar um pouquinho do início, da formação, da sua formação em voluntariado. E nos primeiros trabalhos, como é que foi para conseguir eles, antes de ter todo esse conceito da arquitetura da Cecília Liberali, o seu início? Pois Senão as é. pessoas vão achar que você já nasceu no topo. Não, Sempre, né? não. Comecei fazendo coisas muito, muito pequenas, muito simples. E com muito orgulho, assim, tem alguns clientes que são clientes ainda desde aquela época, desde lá do início, assim, bem bacana. Famílias, inclusive, que a gente começou fazendo um quarto, uma sala, um ambiente, e e já casaram, descasaram, já tem filhos adultos, já fiz para os filhos, e assim vai essa caminhada. Mas nós começamos fazendo coisas pequenas, até em legalização, que a gente faz muitos anos que a gente não faz. Quando a gente começa por onde precisa, né? A gente brinca, pinta-se janela, como é que é? Pinta-se portas, lava-se janelas. A gente faz muitas tarefas. E em paralelo, eu até não foi com essa intenção, mas eu até acho que isso também ajudou. A minha formação, então, de 27 anos de escritório, né? E toda a minha formação profissional em cima disso e de estudos, em paralelo sempre teve trabalho voluntário. E assim, por que eu comecei trabalho voluntário? Na verdade, talvez 2 motivos, eu te digo. Eu acredito porque na minha casa sempre foi assim. O pai e a mãe sempre trabalharam um trabalho voluntário. Sempre a gente cresceu vendo isso. Tinha reuniões e mais reuniões lá na minha casa e sempre tinha intercambista e sempre tinha muita gente. E eu acostumei. E outra, a minha formação foi numa universidade pública. Tá? E eu tenho isso para mim. Eu tive condições de estudar e conquistar uma vaga, e é uma forma de eu retribuir isso para a comunidade. Então, eu comecei ajudando todo mundo, né? E logo fui convidada para formar um Rotary, o primeiro Rotary de Santa Rosa com mulheres. Mas como exemplo arrasta, né? Meu Deus do céu. Com certeza. Tu olhou ali tudo, da tua família e tudo mais, e leva, né? Não adianta, as coisas boas. Sem dúvida. E agora eu estou torcendo para que dê certo com os meus filhos, estou na mesma intenção. E assim foi, eu fui trabalhando, e aí comecei com Rotary muitos anos, e fui trabalhando com Fena Soja, e aí em Fena Soja eu colocava o meu escritório à disposição, gente, era 45 dias que eu largava praticamente o escritório, ficava dentro do parque, eu fazia parte da infraestrutura, fui 3 feiras seguidas, né? 45 dias a minha equipe projetando para o parque, inclusive chegou num ponto, gente, a gente tinha que sobreviver, né? Daí a gente começou a ter ideia de pedir ajuda para os demais colegas, né? Então a gente me lembra do Bruno Feltrin, me lembro do Fred Acosta, uma porção de gente que a gente foi regimentando para ajudar a fazer mais pavilhões, porque era uma época de muita produção e não tinha braço para tudo, porque tinha que comandar e tinha que sobreviver. E foi muito legal. E logo depois eu entrei na PEA, e a PEA passei por vários segmentos lá, até que acabei como presidente. E como presidente, uma das atividades que a gente colocou foi trabalhar um projeto voluntário permanente na PEA, por profissionais diferentes, né? Então a gente trabalhou com, agora eu não lembro, mas assim, o Divo e a Marlise Giovelli fizeram, e a gente foi passando, e terminava aquele projeto, a gente vinha outros 2 profissionais, e nós tínhamos um projeto de arquitetura voluntário para as entidades de Santa Rosa. Então foi muito bom. E um fato interessante, que nem você comentou, então você tem há 27 anos no escritório e 26 anos de trabalho voluntário. Exatamente. O ano passado... É casado, né? Casado. Fechei com a mostra, era coordenadora da mostra da Indumóveis, né? A mostra de arquitetura, que realmente ela tomou corpo e agora é quase uma casa-cor de Santa Rosa, da nossa região, a nível regional. Porque
porque a gente agora tem profissionais até de Cruz Alta participando conosco, e foi muito bacana, e numa época extremamente dura economicamente, né? E isso tudo é aprendizado e é troca, e por isso que eu comentei, eu nunca fiz querendo trabalhos a partir dali, eu sempre me doei muito. Agora eu vou pedir outra coisa. O que eu aprendi foram essas trocas. Comecei a me relacionar com pessoas que talvez eu não fosse me dar por amizade, né? Numa outra circunstância, e a gente acaba aprendendo muito. De novo, a gente faz trocas. E quando que tu, na tua vida, tu deu o tombo? Assim, tipo, que tu viu que tu era uma pessoa bem sucedida na área, bem requisitada? Quando que tu teve algum fato marcante que tu parou pra... Como diz que o jogador de futebol, né? Tava olhando esses dias uma reportagem sobre a Copa do Mundo, que eles foram entrevistar lá em 2002, e os caras sempre falavam a mesma palavra, né? Ah, não caiu a ficha, vai cair daqui 2 dias, 3 dias. Quando que tu caiu a ficha, assim, que tu era uma pessoa que... Quando eu implantei processos. Quando eu implantei, digamos assim, eu profissionalizei a minha empresa. Tudo tem registro. A gente começou a trabalhar com certificações, a gente começou a ser certificados em várias áreas, quando a gente começou a trabalhar que nem gente grande, assim, sabe? Aí realmente a gente passou a ser visto com outros olhos. Então hoje a gente tem condições de prestar serviço em qualquer lugar no Brasil por causa disso. Né? E o bacana, semana passada nós tivemos aqui o Mogar Sincac, e ele também abordou muito essa questão do voluntariado. E aí ele trouxe que ele já tinha mais de 15 anos de voluntariado, e nós já ficamos assim, ó. 15 anos. 15 anos. Agora você vem aqui e esculhama com o homem 26 anos. Não, mas a importância mas olha só como é legal, pessoal. E fora o Mogar, fora você também, já outras pessoas que estiveram aqui no nosso programa bateram muito essa questão do voluntariado, de ajudar o próximo e sem querer nada em troca. O Mogar foi muito forte nisso. Decisivo. Eu fui voluntário, eu ajudei, mas sem estar querendo uma segunda, olhando para frente. Não, eu fui lá me doar porque eu senti que eu tinha que ir lá e contribuir com a minha cidade, contribuir com as pessoas que estavam. E essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas sempre estão assim, ó, as pessoas só estão ali porque estão ganhando alguma coisa, E sabe segunda intenção. Sabe que eu fico feliz com esse programa? Hoje mudou muito o mundo. Entendeu? Tipo, nós aqui hoje nós falamos de milhões de acessos, né? O Plural tem 10 milhões por mês. Eu fico feliz de ver histórias como a sua e dessas 20 outras pessoas que passaram aqui. 23 outros. 22 outros, porque hoje é o 23º, né? 24º. 24º, tá? Então 23 outras pessoas. 24º já. É importante porque nós estamos em média 10 mil visualizações por programa. Então, quanto toca as pessoas e online, também sentir a tua história, sentir quem que é a Cecília, cara, isso é muito emocionante para nós também. Trazer mensagens positivas, muito e bom. bons exemplos, eu acho que isso é muito bacana. E o Rodrigo estava falando uma coisa que eu achei interessante, de tudo é um aprendizado aqui, né? E de graça para as pessoas. Então é só tirar o tempo e tirar para ver, né? Eu falei, hoje nós tivemos uma palestra aqui sobre desenvolvimento pessoal da equipe. E antes de começar a palestra, eu passei pro Anderson Schubert, que ele é o coach, e eu falei pros guris assim, ó, eu deixei com ele hoje, eu falei bem assim pra ele, pessoal, minha equipe, né? Pessoal, o que eu me arrependo na minha vida, de quando eu ia pro colégio, eu fiz até o 2º ano do Dom Bosco, depois fiz no Cairu, porque eu rodei no Dom Bosco, mas igual, ambos os colégios, eu ia para as palestras de pessoas muito mais inteligentes, né, na época lá, e eu era o primeiro a vazar fora das palestras, era o primeiro a dar desculpa para ir no banheiro e não voltar mais, e isso, eu tive que correr tanto atrás depois, que eu me arrependi muito isso. Então eu disse pros guris lá hoje, o Celso tá aqui de prova, eu disse, aproveitam cada minuto da experiência de pessoas que tem para passar, porque senão lá na frente tu vai ter que correr em dobro atrás para tentar aprender o segredo que os outros estão chegando. É isso aí. E é um exemplo tão dinâmico porque está mudando bastante, né? E aí eu queria chamar a atenção, não sei se poderia comentar, por exemplo, na CISAP, tá? A CISAP é uma escola de líderes, né, gente? E eu fico muito feliz de ter podido participar de um momento muito importante. A gente deu um tombo ali na CISAP. Por quê? Porque nós já tínhamos um programa que era o Junior Achievement, né? E ele acabou mudando, porque o Junior Achievement teve uma série de problemas. Ele era um projeto a nível nacional que a gente fazia parte, tá? E ele foi encerrado. Até que ele se reorganizasse. E era um baita programa, né? Sem dúvida.
que nós fizemos com o nosso timaço? E o time esse fazia parte o Felipe Diesel, o Douglas, tinha uma turmona, esqueci o outro Felipe da Colabore, tinha uma turma fantástica. E essa mudança que houve, Dornelles, eles acabaram construindo um outro projeto, que é o projeto Decola. Já sabe aquele momento deu um problema e agora vamos ficar sem projeto. Eles criaram um projeto muito melhor, muito mais moderno, sabe? E daqui, né? Daqui, com um novo modelo de negócio. E aí, a gurizada na escola começa com o Decola, que era a contribuição da CISAP para a formação de novos empreendedores. Isso nas escolas. Depois, então, tu já poderia participar dos jovens, que na verdade era outro nome, agora jovem empreendedor, me esqueci. Jovens empresários. Jovens empresários. E esse programa... Era Jovens Empreendedores. Né? Jovens Empreendedores. Jovens Empreendedores, é. E aí, porque a gente acabou incorporando essa gurizada nova que já está trabalhando, ela não é mais estudante, ela já está, e muitos na questão de sucessão familiar, né? E eles estão trabalhando pesado, e aí nós temos exemplos fantásticos. Os Valker da Central... Dos Jovens Empreendedores. Parabéns. O pessoal da Central Peças, o pessoal da Ótica Santa Rosa, as meninas, a Juliana. Então, é um timaço, gente, e eles estão trabalhando. O próprio Cássio, que muito mais do que jovem, ele já é, digamos, ele é um jovem, né? Mentor, mas ele já é veterano nisso, e ele participa ainda, ele começou participando. Cássio esteve aqui também. Pois é, com esse time novo, né? E é uma formação de líderes. Depois de tudo isso, tá confundindo os Cássio que estava aqui, é o Felbes, não. aquele que ela tá falando. Ela tá falando do Feltes. Felbes não. Da Zicom. Isso aí. Tô ligado, baralho. Isso aí. Troquei o Cássio agora. E depois a própria CISAP, na diretoria da CISAP, na formação, o próprio Odailson, né? Olha, a Lídia, o Douglas, que são os nossos novos presidentes que estão chegando. A Lídia que tá ligadinha aqui também. Um abraço pra você abração, também. Lídia. Minha parceirona. A Lídia foi um braço direito e esquerdo no meu time, na minha época, assim, foi fantástico. Então, muita gente boa, né, que nós conseguimos formar nessa questão empreendedora. E a grande dificuldade, a Lídia sabe muito bem disso, o Mogar e todo mundo que está participando, do desafio de fazer com que as pessoas trabalhem como a gente trabalha e de forma voluntária, sem esperar nada em troca, né? E é fantástico. E a gente arregimenta um monte de gente, como tu disseste, talvez pelo exemplo, né? E é fácil. É fácil. Maravilha. Então, para você que está chegando aqui, só quero reforçar, o programa Bate-Papo Empreendedor vai ao ar todas as terças e quintas-feiras. E os demais programas, se você perdeu algum programa, você pode acessar o site que está aqui embaixo, que é o www.batepapoempreendedor.com, e lá você pode acompanhar todos os programas. Inclusive, marca na agenda, porque na próxima quinta-feira vamos ter aqui o programa então com Elias da Lauba, vai estar aqui falando conosco também. Então, todas as terças, todas as quintas, às 17 horas, você tem a oportunidade de poder escutar essas pessoas que têm um grande conhecimento e vêm aqui contribuir gratuitamente para você aqui na página do Portal Plural. Mandar um abraço especial também para o Pavel Balk, então. Como o Luciano já falou, temos aí o Jornal Plural, aí 10ª edição já rodando. Então você que gosta de uma leitura, um conteúdo exclusivo, jornal 100% colorido, você consegue então, através do Jornal Plural, a assinatura, tem a versão impressa, que você pode receber em casa, e também tem o site, que é só para quem é assinante. Digital. Então se você quer acessar... aqui atrás da contracapa, ó. Exatamente, ó, Bate-Papo Empreendedor também saindo na contracapa do jornal. Então você quer ler um jornal, então faça assinatura. O tema R$80 por ano. O tema desse mês é o futuro da nossa água. Então, R$80 por ano você pode assinar o jornal e você tem a edição impressa na sua casa todo mês e mais a edição online também. Então, Jornal Plural para você. Antes a Cecília citou que a grande virada dela foi a questão do sistema de gestão. Aqui fica uma dica para as pessoas. Se neste momento você está confuso e não sabe por onde começar, comece fazendo os cursos do PGQP. É fantástico. Lá você vai ter conhecimento, vai ter network, vai ter um sistema planejado, validado, que está há muitos anos rodando. Botar esse link? Depois, tem, Rodrigo? Nós vamos talvez até fazer um programa específico só falando do PGQP aqui. Ia ser legal. Então assim, pessoal, assim, indico
e começa pelo PGQP. A partir dali, você pode montar qualquer sistema de gestão em sua empresa e você vai ter sucesso. Porque a partir do curso e dos conhecimentos, você vai ver que vai dar um pulo de qualidade nos seus trabalhos e você vai implementando e melhorando, e todos os anos que você faz uma atualização do curso, é mais network, é mais participação, mais troca de experiências. Então, veja só, ela citou para nós aqui, o pulo do gato foi a questão quando implantou um sistema de gestão, começou a controlar os processos e teve um melhor desempenho de todas as partes, né? Eu sei que o Luciano aqui está batalhando bastante, montando o sistema dele. Luciano, participa do curso do PGQP que tu vai ver que é fantástico. E já está muito tempo rodando aqui. Se eu não me engano, até a Lídia Link é a coordenadora da CISAP, né? Sim, agora, nesse momento, não sei, mas na época que eu fazia parte da CISAP, ela era a nossa coordenadora do PGQP. Uhum. Inclusive, vai ser a presidenta sim, e era a coordenadora. Sim, é muito fera. Tranquilo. Muito fera. Rodrigo? Vamos para a ajudoria? Vamos para a ajudoria? Então vamos dar uma pausa aqui dos nossos assuntos aqui para falar um pouco da Ajudoria 0800, que é um quadro aqui do programa Bater Papo, onde a gente abre então para que você que está acompanhando o programa possa nos encaminhar a sua dúvida, o seu questionamento, algo que você gostaria que a gente fosse discutir aqui, e a gente então traz a informação para você. E hoje a Ajudoria 0800 é como resolver problemas. A partir de agora então, a Ajudoria aqui no programa Bater Papo Empreendedor. A ajudoria de hoje é como resolver problemas, vai ser utilizado o MASP. Mas antes eu até vou deixar um exemplo aqui para nós ir depois conversando sobre a questão da ajudoria. Na prestação de um trabalho, quando se chega numa empresa, numa consultoria, geralmente existem as verdades prontas do empreendedor, que é bem complicado. Estas são as mais difíceis de serem resolvidas. Então, se desapegue dessas verdades prontas e abra a cabeça para começar um passo a passo novo. E uma sugestão que nós vamos dar aqui ao MASP. Até quando eu cheguei na empresa, o cara disse, eu acho que eu vou ter que trocar todos os meus vendedores, precipitadamente, né? E eu digo, não, mas vamos procurar entender o contexto como um todo. Vamos fazer uma pesquisa bem clara, um estudo dos problemas para ver se realmente, não é problema do vendedor, vamos ter que dar mais curso para o vendedor. Ele já tinha todas as respostas prontas de supervisão, então dá para aplicar. Mas antes disso, vamos pegar e vamos aplicar um MASP aqui dentro da sua empresa. Vamos realmente identificar qual é o seu problema. E aí fomos em todos os setores, passando desde a gestão, conversar com os vendedores, acompanhar um atendimento de clientes, traduzindo. Na identificação e na observação, nós chegamos à conclusão que a maior dificuldade dele era fluxo de caixa, que muitas vezes as pessoas ligavam para comprar dele, ele não tinha produto pronto entrega e a pessoa desistia de comprar dele. Daí o vendedor tinha todo um trabalho de prospecção e levantar a venda e não tinha produto pronto entrega. Então o que se teve que fazer? Em vez de dar curso para o vendedor, cobrar o vendedor, reclamar da meta do vendedor, foi feito um fluxo de caixa para ele. Ou seja, foi para o outro lado onde não estava a verdade que ele achava que era a verdade dele. Então os dois primeiros passos do MASP é identificação e observação. Rodrigo, continuamos com o nosso MASP aí? Então, que nem o João falou, tem toda uma análise que você fez em cima do processo para você poder entender e realmente descobrir quais são as causas fundamentais. Por que aquele problema está acontecendo ou por que você não está conseguindo resolver essa questão aí. Então, você tem que fazer essa análise, é muito importante. E identificar, fazer um brainstorm, usar outras ferramentas para você poder realmente não ficar limitado só no que você acha. Muitas vezes buscar a sua equipe também para poder entender e fazer essa análise mais ampla. Analisado, você vai partir para o plano de ação, onde você vai então começar a montar o seu plano estratégico para começar a trabalhar em cima disso. Então, o plano de ação vai ser a próxima fase que você vai ter que implementar para você realmente achar as causas e poder eliminar os efeitos. E aí, a partir dali, então, você vai partir para a verificação, que é ainda que você vai verificar os resultados que você obteve. Caso os resultados não sejam os desejáveis ainda, você vai ter que voltar de novo para a observação, observar novamente, fazer análise, partir para o novo plano de ação, e se tiver ok, você vai partir para o próximo estágio, que aí o Luciano vai trazer para nós aí. Peguei 2 estágios aqui que eu gosto muito. O primeiro chama padronização. Então, tu analisa todos os processos passados e cria uma padronização. Eu sempre sugiro o pessoal padronizar o certo. Então, tu tem que padronizar o que te dá resultado e o que te dá dinheiro, que é o que a gente busca no mercado de negócios. Então, cria uma padronização que seja fluente para a tua empresa e para desenvolver um grande patamar de crescimento.
E a segunda é a conclusão. Então, tu analisa todos os quesitos passados, vê se a padronização está perfeita e cria a aplicação constante no seu negócio. Então, conclua e siga o barco. Então, principalmente, não esquecer. Não fique com verdades prontas. Constrói a nova verdade junto com seus colaboradores, junto com sua equipe, junto com seus consultores. E conclua sempre, né, João? E conclua. Porque é importantíssimo Conclua, com certeza. Beleza? É isso aí, então, a ajudaria de hoje. E se você também tem uma dúvida, tem alguma coisa que você queira mandar para nós, mande nosso e-mail, que é o contato@batepapoempreendedor.com. Você pode encaminhar, então, as dúvidas que a gente vai estar, então, trazendo aqui para os próximos programas. Voltamos? Voltamos. Cecília, eu gostaria de escutar de você assim um trabalho bem marcante que você fez e que você guarda assim especial assim no coração. Tem um em especial que ele, na verdade, ele está acontecendo. Ele já aconteceu há muitos anos. Ele começou há muitos anos. É um trabalho que vai acontecer em Horizontina. Vai acontecer porque ele vai ser executado. Ele já, como projeto, ele já está finalizado. Estamos agora numa parte mais de detalhamentos, de projetos complementares, mas o projeto em si já foi concebido, ele já está no ar e eu posso divulgar, que é o memorial da evolução agrícola, que vai acontecer em Horizontina. Tá? É um projeto que tem o apoio da Lei Rouanet, um dos principais apoiadores e fomentadores é a própria John Deere, mas junto com ela é uma enormidade de outras empresas que estão fazendo o apoio, inclusive a Prefeitura de Horizontina, né? E ele vai vir de encontro à nossa história, né? Santa Rosa tem muito da história do soja, porque ele foi plantado, nós estamos no berço nacional da soja. E lá é uma das áreas onde tem a mecanização agrícola. A mecanização aconteceu na nossa região. Aconteceu aqui, em função da ACO, que na verdade não era ACO, né? Ela era ideal antigamente, era outras famílias. E da mesma forma lá, era SLC comercial, SLC, aliás, que era a fábrica, né? E depois ela foi vindo, foi incorporando a tecnologia John Deere, até que ela foi vendida, e hoje a John Deere, assim como hoje, não é mais ideal, e por isso elas estão aqui até hoje. E ele é um projeto muito querido, porque ele começou a ser sonhado em 2002. 2002. Era uma outra proposta, era diferente. E depois de alguns anos, esse projeto ficou na gaveta, os gestores mudaram de ideia e a coisa não aconteceu. E agora, recentemente, ele foi retomado com esse viés de contar a história da mecanização agrícola do Brasil. Ele é um projeto fantástico. Por quê? Porque ele engloba, são 57 mil metros quadrados, se não me engano, de áreas no centro da cidade. Tá? É área fantástico. Aberta, a área construída não é tanto, agora não me lembro mais, é 2.500, 2.600 metros, não lembro bem, de área construída do pavilhão principal, mais 2.500 metros de um pavilhão fabril que vai permanecer existente, contando a história. Ele fazia parte da antiga fábrica, né, lá em Horizontina. E o prédio novo, ele é fantástico. Eu participei do processo de prospecção das empresas de museografia que colocam o recheio lá dentro, né? Que vão contar a história. Formidável, porque a história deles cruza-se com a nossa história de Santa Rosa, né? Que a gente já conhece há tanto tempo, até pelas vivências de FenaSoja. Então, isso é muito nosso, ele é muito querido. E fora que ele vai entrar com tecnologia, ele vai entrar com muito material legal. Ontem nós tivemos uma reunião, inclusive, com 5 cidades, com 17 profissionais trabalhando junto, todas pelo meeting, né? À distância. Então, nós temos o nosso escritório aqui, que é o Projeto Mãe, é o projeto de arquitetura, todo ele é do escritório. Nós tínhamos várias outras equipes de projeto de apoio, então entrou Florianópolis, entrou São Paulo, entrou Porto Alegre, entrou uma porção de regiões. Fantástico, assim, e é oportuno porque é o momento da pandemia, se consegue fazer isso. Tu já pensou 17 pessoas discutindo detalhes técnicos e uma reunião formidável. E é um projeto que vai estourar, vai ser executado em breve. Agora estamos na fase de detalhamento dos projetos complementares, na captação de recursos, porque isso avulta um bocado. Mas ele vai ser devolvido, é uma área do centro de Horizontina que não estava sendo ocupada, né? E ele vai ser devolvido à comunidade. Então vai ter áreas de esporte, lazer, skate, quadras de vôlei, quadras de futebol, quadras de tênis. Posso perguntar, era onde é que era a fábrica antiga? É.
Que legal. Eu me senti orgulhoso quando começou a falar ali, porque eu já ministrei aula na John Deere, lá na Fábrica Nova, neste prédio, que um dia eu vou poder visitar como um centro. Eu também ministrei aula, e dentro da FAOR também, nos cursos para John Deere. Então, quando você começou a falar, eu já liguei que poderia ser na fábrica. Que legal. Exatamente. Então, assim, Olha aí, pessoal do Horizontino, ó, que acompanha o programa, ó, então, em primeira mão aqui. momento vocês histórico. Vão estar recebendo aí uma super estrutura aí para vocês. Não, ele já houve lançamento, isso já é público, tá? Bem tranquilo. Mas é muito bacana, é uma proposta muito, Desesperado muito que o João quer importante. pergunta. Não é pergunta agora, eu só queria fazer de novo remeter a pergunta um pouquinho para trás, que nem eu fiz no dia que estava o Fábio, o gerente industrial da planta de Santa Rosa, da Stara. Pessoal, imediatismo não leva a lugar nenhum. Vejam só, a Stara está há 7 anos planejando e organizando para montar uma fábrica em Santa Rosa. E eles são bilionários. 7 anos. A John Deere está, desde 2002, 18 anos planejando uma estruturação, uma área, uma espécie de um museu. 18 anos. E eles são trilionários. E daí você chega hoje, em 3 anos, quer mudar a sua vida por completo? Não. Quer mudar a sua empresa por completo? Então a mensagem é assim, gente, uma reflexão, tenha um pouco de paciência, um passo a passo, degrau a degrau, como a Cecília foi contando para nós aqui, a história dela o tempo todo. Não, degrau a degrau, item a item, passo a passo, implanta o sistema, melhora os clientes, aumenta a network, passo a passo, gente, é só isso que eu queria deixar registrado. Isso aí. Luciano, pode Eu tocar. tenho uma pergunta que quanto minuto tem ainda, porque a pergunta é meio forte aqui. Tem que respirar aqui, ó, porque é importante. 10 minutos. Então vai dar tempo, então. Estar com uma mulher que tem tanta presença e tanta energia, né? Então, bem sucedida profissionalmente, né? Então é muito bom isso. Mas eu queria pedir uma pergunta seguinte: você acha que existe ainda preconceito com mulheres bem-sucedidas entre as pessoas da sociedade? Porque às vezes eu vejo quando um exemplo, um homem bem-sucedido, levam na flauta, né? Uma mulher bem-sucedida, as pessoas, é isso, é aquilo. Então, você acha que existe ou diminuiu esse preconceito com as mulheres bem-sucedidas? Existe um pouco ainda. Existe. Aconteceram alguns fatos pitorescos, mas que a gente não dá importância, né? Me lembro da época da CISAP, assim, me lembro de um evento que nós... Quem é da nossa região me conhece, isso nunca foi problema e está tudo certo. Mas eu me lembro de a gente receber convidados de fora, né? E de fora do Rio Grande do Sul. E eles vieram para um evento e aí todo mundo faz aquela fila, todo mundo recebendo e tal, eles cumprimentaram e que foram cumprimentar o presidente. E passaram por mim, né? Aí eu sempre tenho uns super colegas, né, que são o timaço das CISAP, presidente aqui, isso aqui. Então, a gente percebe, sabe? Mas, olha, eu passo batido por tanta coisa que eu não enxergo mais, tá? E eu realmente... Eu sempre me afirmei, eu acho que tem muito de postura, tá? Às vezes eu recado para muitas mulheres que estão escutando aqui agora o programa. Exato. Porque às vezes encontram por uma crítica, né? Que não é certo fazer um preconceito com as mulheres, todo mundo tem direitos iguais, mas elas acabam deixando os sonhos de lado, né? Então, não pode, não de jeito pode? nenhum, não. Eu acho assim, ó, uma coisa eu acredito, tu como profissional, tu incorpora isso, tá? Tu não é profissional, digamos, das 8 às 6 da tarde e depois tu cai na bagunça, não. A postura tua é 24 horas, tá? Então tu tem que manter essa postura profissional é tua. E este perfil que tu vai carregar. E este perfil impõe algumas atitudes. As pessoas elas não digamos, te diminuem. Tu consegue manter um nível, sabe? Aconteceu este fato porque eram pessoas que não me conheciam, né? Então elas não sabiam bem quem eu ia encontrar, estavam meio desinformadas. Mas senão teria sido diferente, eu tenho certeza, né? Mas é só, no restante eu sinto que eu sempre fui muito bem. Tanto é, por exemplo, eu trabalho em obra, então obra nunca foi desrespeitada, jamais, né? E às vezes são pessoas que poderiam fazer isso, porque a gente já ouviu histórias. Nunca, jamais. Em qualquer esfera, da mais simples à mais top, sempre trabalhei bem. Eu acredito que exista, sim, porque isso está inerente, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos disso, é um povo mais machista. E eu acho que a educação nossa, inclusive das mulheres, também é muito machista, né? Mas o que acontece? Eu não fico olhando, não fico de mimimi, a gente baixa a cabeça, vai trabalhar e foco. Foca no trabalho e não no probleminha. Exatamente. Então, assim, Cecília Liberale Paz,
como você tem contribuído para a formação de lideranças empreendedoras para Santa Rosa? Ai, coisa boa. Eu acho que é pelo arregimentar, a forma de arregimentar colegas, amigos e perfis diferentes. Eu tenho que me orgulhar disso. Nesse sentido, eu acho que eu tenho um bom feeling. Pelo menos eu tenho sentido. Quando a gente faz um trabalho voluntário, tu nunca faz sozinho. Bom, nem nos escritórios da gente a gente faz sozinho. A gente tem sempre um super time, né? E no trabalho voluntário é mais difícil, porque as pessoas não estão recebendo por isso, estão ali pelo amor à camiseta, não pelos teus lindos olhos, né? E a coisa tem que acontecer. Então, em primeiro lugar, tu tem que saber escolher, fazer a escolha certa, qual é o perfil que se encaixa naquela área, naquele segmento que ele vai atuar e tentar tirar o máximo disso. E nesse é o momento que acontece, que tu começa a despertar líderes, né? Não vai acontecer com as 100% das pessoas, tá? Mas eu tive muita sorte, ou eu consegui conquistar e levar junto comigo muita gente. Eu diria assim, de cada time que eu tenho formado, uns 80% com certeza continuam no trabalho voluntário. E 90% das pessoas deram boas respostas. Aqui com certeza já saiu um fã-clube, né? Mais um aí, hein? Mais um. Tem mais 3 candidatos aqui para voluntariado, é só nos convocar. Que bom. O próprio programa surgiu de voluntariado bem no momento da pandemia muito forte, que nós nos juntamos junto com o Scherer, com Rodrigo o Soder, o Eduardo Vipchinski, o Alexandre Stein, todos ajudaram e nós começamos a trazer uma mensagem que não falava da pandemia. Isso, nós íamos trazer orientações para as pessoas e era para ser 5 programas. Imagina. Já está no 25º. Quarta. O Marco Scherer foi um super parceiro. Ele estava na minha equipe também. Um abração para ele, é uma pessoa fantástica. Tá acompanhando. Ele é muito atuante aqui, nos ajuda muito. Que bom. Até ele puxou a orelha nossa Tem esses tempo dias ainda? atrás aqui. Tem tempo ainda? Estamos aí uns 5 minutos. Qual que é a importância, Cecília, de um time qualificado? Faz toda a diferença, né, gente? Tu falou muito aqui do Marcos, tu falou né, no caso da Lídia também. Quanto que é importante a seleção para ter um time qualificado ao seu lado? Exatamente. Tu tem que primeiro perceber que eles têm o entendimento do assunto onde tu vai encaixá-los, né? Eles têm que gostar daquilo. Não adianta tu botar uma pessoa, digamos que seja da área de vendas, uma área intelectual, ou ao contrário. Ele tem que potencializar. Exatamente. Tem que potencializar a área, digamos, o perfil dele, né? Para que ele foi desenhado. Então, se tu conseguir, e aí vai muito de quem faz a escolha, tu tem que direcionar para que a pessoa se apaixone pela causa, né? E aí tu começar a envolvê-lo de forma que ele vai começar a trabalhar contigo. E desafie, né? Crie desafios, né? E começa a valorizar. E dê apoio, gente. Não basta só cobrar, mandar fazer. Tu tem que trabalhar junto. O pessoal mexe comigo, mas tu era louca, tu trabalhava demais. Gente, isso era respeito que eu tinha pelo time que estava comigo. Eu tinha que fazer isso. Eu não consigo me imaginar de uma outra forma. Eu realmente trabalho muito até hoje, né? Palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Exatamente. Qual é a líder, Cecília? Como você se define como líder? Acho que uma entusiasta. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e eu digo sem querer, mas eu acho que eu estou sempre começando. Isso eu acho que eu estou sempre começando. Esses dias uma amiga querida que fazendo uma revista, ela queria fazer uma entrevista e tal. Ela disse, vamos fazer uma entrevista, tu que já chegou numa outra fase, não sei o quê. E eu olhei assim, como noutra fase? Eu estou recém começando. Eu me sinto como se eu estivesse recém começando. Eu espero que esse gás não termine nunca, né? Porque é isso que me move. Né? Que legal. Parabéns. E é contagiante. É contagiante. É uma energia contagiante, com certeza. Legal. Mais alguma pergunta aí que vocês tenham? Já estamos indo já para as considerações finais. Então já quero lembrar você que todas as terças e quintas-feiras, aqui no Portal Plural, você acompanha o Bate-Papo Empreendedor. E vamos passando já para as considerações finais. João, qual que é as últimas palavras? As minhas são últimas palavras hoje, né? Hoje. Tá louco? Sucintas, né? Então, boa noite a todos. Agradeço a participação de todos, agradecer a participação dessa pessoa fantástica que veio contribuir com toda a sua experiência aqui para nós, para o programa e para todos os telespectadores. Obrigado, Cecília. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cecília. As últimas palavras do João hoje. Tchê, sabe uma coisa que eu fico feliz? Às vezes a gente não se inteira pelas coisas da vida, sabe? E isso, eu escutava muito dizer assim, a cancha da vida, a vida vai te ensinar, tu vai amadurecer.
Eu era guri, quando eu fundei o Portal Plural em 2011, tá? Então, de 2015, 2016, 2017, assim, foi quando deu o maior boom, assim, para crescente da equipe. Veio o Rodrigo, veio um monte de pessoas. Eu escutava o nome de pessoas, sabe, tipo, Cecília, o Solder, sabe, tipo, eu entendia quem que eram essas pessoas. E hoje tu dividir a bancada com essas pessoas, quando tu entende mais o contexto de quanto elas são importantes para a sociedade, agregaram, isso é gratificante. Né? Hoje, claro, tem uma posição muito legal também como diretor, cofundador do Portal Plural, né? Conseguimos atingir grandes feitos aí, graças a Deus, mas dividir, né, a mesa com essas pessoas é muito emocionante. Eu fico feliz, Cecília, por tu trazer essa experiência aqui, estar te conhecendo pessoalmente, como eu já falei, já conhecia em revistas e tudo mais, mas talvez o cara não se aprofunda, né? O cara está num outro assunto, mas parabéns pelo teu entusiasmo, por agregar as pessoas aqui, e espero que tenham muitas pessoas aí online, compartilhe essa live, é uma experiência e tanto. Então, minhas considerações finais hoje são somente elogios. Eu fico tão feliz de tantos sonhos aqui nesse programa estar se realizando. Eu estava viajando esses dias com minha namorada também. Fiquei triste, não pude participar, sabe? Mas aí estou de volta da bancada agora, né? E que assim siga por um longo período esse programa aqui. Muito obrigado, Cecília. Cecília, última mensagem que você quer deixar para esse pessoal que acompanha aqui? Sim, obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. E eu quero deixar um abraço em nome de pelo menos 3 pessoas assim que estão tocando as entidades voluntárias de Santa Rosa nesse momento. O Odailson, né, Éder na CISAP, está fazendo um super comando. O Geofranco Sagin na PEA, né? E o Elias da Lauba, que está aí com a FenaSoja e está também meio embrulhado com a história da pandemia e com muita coragem, vai fazer um super evento. E todo esse time de rapazes, né, que tragam essa nova geração e continuem nessa condução dessas novas vocações voluntárias em Santa Rosa, empreendedoras, que continue. Esse é o grande diferencial da nossa cidade, então nós temos que multiplicar cada vez mais. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Com certeza vamos ter outras, porque essa 1 hora passa muito rápido. Diante dos bastidores, a gente conversou aqui muitas coisas, essa 1 hora voa aqui, e com certeza as portas vão estar abertas para você voltar. Inclusive depois o nosso estúdio novo também, que está sendo montado lá. Vou ter que conhecer. Esse aí vai ser um sucesso. Então, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que esteve conosco aqui hoje. Então, mais um programa Bater Papo Empreendedor. Todas as terças, todas as quintas, você acompanha aqui no Portal Plural o programa Bater Papo Empreendedor. Se você perdeu os demais programas, acesse o site que está aqui embaixo, www.batepapoempreendedor.com, e assista todos os programas lá. Então você sabe, próxima quinta-feira então vai estar aqui o Elias Alauba, porque aconteceu... Está no Portal Plural. Muito bem. Essa